Olá, graça e paz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero ler para nossa reflexão 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo 45, que diz assim: Tu vens contra mim com espada, com lança e escudo, mas eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens provocado. Eu quero falar sobre vencer gigante. O gigante de Davi, ou que Davi viu e entendeu que ele precisava combater, chamava-se Golias. Quais são os seus gigantes? No dia a dia, a vida nos apresenta gigantes. Gigantes que provocam a nossa fé, gigantes que provocam a nossa esperança, gigantes que ameaçam a nossa integridade, ameaçam a nossa segurança, gigantes que ameaçam o nosso sucesso, ameaçam a nossa bênção. Quais são os seus gigantes? Esse texto ficou registrado para o nosso proveito, para o nosso ensino. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então é importante nós olharmos para esse texto e ver que nós temos algumas lições importantes para aprender. Queridos, se nós olharmos para Davi, nós vamos perceber que Davi não tinha coisas básicas para esta luta. Davi não tinha estatura suficiente de um guerreiro, Davi não tinha idade de um guerreiro, Davi não tinha riquezas, não tinha posses, Davi não tinha espada, Davi não tinha poder, Davi não tinha um grande exército, Davi não tinha fama, prestígio, não era um lutador conhecido, ele não tinha apoio nem da sua família. Seus irmãos ficaram indignados quando viu a possibilidade dele querer se apresentar para a guerra. Talvez você também não tenha muitas coisas básicas para vencer as lutas que precisa vencer. Mas aqui fica uma lição bastante importante para nós. Muitas das nossas lutas, queridos, elas são vencidas em Deus. Elas são vencidas pela fé. Elas são vencidas pela convicção e a certeza de vitória de que o Deus que você serve, o Deus que você conheceu e decidiu deixar Ele guiar e controlar a tua vida, Ele é quem te capacita para vencer. Nós precisamos ver as coisas que Davi tinha para esta guerra. E isso é bastante interessante. Davi tinha um chamado. Davi tinha sobre ele uma unção de que ele seria rei em Israel. E eu creio que quando ele vê um gigante ameaçando esse exército, e a promessa era de que ele seria rei desse exército, ele se apropriou da verdade, da fé, da palavra, da unção liberada, e ele disse: se Deus me deu unção e me ungiu para ser o rei, esse exército não pode afrontar esse homem não pode afrontar o exército de Deus. Queridos, Davi tinha um coração decidido a agradar a Deus. Davi tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Davi tinha um relacionamento com Deus. Davi tinha algumas experiências de que ele já tinha vencido gigantes na vida dele. Ele já tinha vencido um leão que tentou tirar umas das suas ovelhas. Ele já tinha vencido um urso. Queridos, o que eu e você precisamos ter é disposição para a luta. O que eu e você precisamos ter é fé para a luta. O que eu e você precisamos ter é coragem para enfrentar os gigantes que no dia a dia se apresentam diante de nós. Davi tinha discernimento de que aquela guerra não era uma guerra para ser vencida sozinho. Não era uma guerra para ser vencida na força do braço. Era uma guerra em que Deus se mostraria extremamente do lado dele e Deus faria algo sobrenatural. Davi tinha discernimento, ele tinha certeza de que algo iria acontecer, que Deus faria algo. Isso é tremendo, queridos, isso é maravilhoso. A experiência que Davi teve, queridos, pode ser também a tua, de vencer gigantes. Quais são os teus gigantes? É o vício? É o pecado? É a imoralidade? É a prostituição? É o medo? É a insegurança? Quais são os teus gigantes? A vida te tirou seguranças e você
não consegue perceber que Deus é a tua maior segurança, Deus é a tua maior proteção, Deus é teu maior escudo, Deus é a proteção perfeita que você precisa, que eu preciso. Queridos, nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo fiel, Ele continua um Deus presente. O Deus do passado, o Deus das histórias bíblicas, é o mesmo Deus de hoje. Então não interessa quais são os teus gigantes, Deus pode abatê-los. Não interessa quais são os gigantes que têm te paralisado, Deus pode interrompê-los, Ele tem o poder de fazer. Talvez tudo o que você tenha é 5 pedras e uma funda. Talvez tudo o que você tem parece não ser nada. Igual aquela viúva, quando perguntada sobre o que ela tem, ela diz: tua serva não tem nada. Sabe, queridos, Deus é especialista de pegar o nada e fazer coisas maravilhosas. Confia em Deus. Não interessa a guerra que você está nela, a luta que você está nela, o gigante que se apresentou. Se você tem Deus, você tem o que precisa para vencer esta guerra. Clame por Ele. Ele virá ao teu socorro e a vitória será certa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.